Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Há pessoas que a beleza impacta os olhos, mas que fere a alma. Quando esteve aqui, Jesus lembrou muitas vezes de valorizarmos mais o interior. Afinal, de que vale ter as mãos limpas quando o coração não está? Esse é o tema do nosso comentário a partir de agora. Eu sou o Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre mãos e coração, por um quarto de hora. O nosso comentário se inicia com base no Evangelho de Lucas, é o capítulo 11, dos versículos 37 ao 40, no qual o evangelista anotou, dizendo assim: ao falar isso, um fariseu pediu-lhe para que comesse com ele, falando de Jesus. Depois de entrar, recostou-se. Ao ver isso, o fariseu se admirou, porque ele não se lavou primeiro antes da refeição. O Senhor, porém, lhe disse: vós, os fariseus, agora limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque e da maldade. Insensatos, quem faz o exterior não fez também o interior? Aqui nós vamos destacar 2 pontos apenas para facilitar o nosso entendimento do contexto. O primeiro é aquele que se refere a recostar-se, que é reclinar-se também. Essa é uma descrição da forma como era feita a refeição naquele tempo. É que, diferentemente da imagem tradicional que nós temos daquela Santa Ceia de Da Vinci, as mesas não eram altas e os pés ficavam para baixo, como acontece no mundo ocidental, mas uma mesa baixa, em que os bancos ficavam na lateral, e para que a pessoa alcançasse a refeição, as frutas, o que tivesse na mesa ser servindo, para isso ela tinha que apoiar-se com um braço no chão e pegar, ou na mesa, e pegar com a outra mão o alimento, e assim comer. Esse ato de se jogar para frente, se apoiando no braço, para alcançar o alimento, era o ato de reclinar-se. Por isso, na refeição, nos tempos judaicos, na cultura de Jesus, se fala reclinar, por causa desse movimento. Então, por isso é que os escravos, isso dentro da cultura da época, eles ficavam do lado externo, para onde os pés das pessoas que estavam à mesa ficavam apontados, ficavam na outra direção. E assim é que era possível a estes servos lavarem os pés, como acontece aquela imagem famosa que nós conhecemos na última ceia de Jesus com seus discípulos. Em relação ao não se lavar, essa é mais do que uma questão de higiene. Mas, obviamente, na cultura, imagine um lugar onde não tem asfalto, nada é calçado, as pessoas andavam de sandália e a poeira ia levantando. Então, para o ato de refeição, uma das coisas praticadas era a lavagem das mãos, a lavagem dos pés. Mas existe isso dentro do entendimento, isso para Jesus, é um ato secundário, dentro do conceito religioso que ele apresenta. Não é simplesmente higiene, como eu disse, é uma questão religiosa que foi criada pelos judeus. A comparação é a seguinte: lá no templo, onde figurativamente é a casa onde Deus está, o sacerdote é a pessoa responsável por levar aquilo que vai ser o sacrifício para o templo. Ele manuseia o animal, aquilo que vai ser sacrificado, oferecido, e entrega no templo a Deus, entre aspas. Para que ele faça isso, é necessário ele estar envolto assim, em uma espécie de tratamento externo que se chama pureza ritual. Então, há o sacerdote, há o sacrifício no templo e a pureza ritual.
Isso foi depois, com o tempo, transposto para o lar, de modo que o templo passou a ser a casa, o sacerdote passou a ser o anfitrião e o ato de lavar as mãos é a transpondo a pureza ritual. Então, quando alguns não faziam isso, causava estranheza, porque o hábito já havia se enraizado como algo religioso. E é nisso que Jesus vai tocar, dizendo que há mais coisas ou há coisas mais importantes do que o ato exterior. O lado de fora e o lado de dentro. O lado de fora são as aparências, o comportamento, as palavras, os sorrisos. Mas do lado de dentro estão os pensamentos, a intenção e os nossos sentimentos. Eis o binômio que Jesus trata ensinando. Ele está fazendo aquele anfitrião pensar da seguinte maneira: as suas roupas estão limpas, bem talhadas, sua higiene em dia, cabelo penteado, está perfumado. Mas e o seu coração? Permanece encastelado no orgulho, no egoísmo, na cupidez, no sensualismo. É esse choque de raciocínio que ele traz para aquele momento em que ele é criticado. Para nós espíritas, é como se ele estivesse dizendo assim: muito bem, você auxilia na sopa, faz palestra, aplica o passe, conduz o estudo, ajuda na reunião mediúnica, trata das crianças na evangelização. Ok. No entanto, de todo esse trabalho, o que tem conseguido construir no amor dentro de si? Permaneces ainda encastelado no orgulho, no egoísmo, na cupidez, no sensualismo? Poderia fazer de tudo, mas se não tivesse amor, de nada valeria. É uma das extensões do pensamento de Paulo na carta aos Coríntios. Ou seja, nós poderíamos participar de tudo, mas sem amor, nada seríamos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, onde esse assunto é tratado, os Espíritos colocam que os judeus, eles haviam até aquele momento já desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, se aferrando à prática de regulamentos que os próprios entendidos, doutores, haviam estatuído. E daquela rígida observância, melhor dizendo, acabavam fazendo casos de consciência, de discussão, etc. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo de tanta complicação, de tanto ritualismo, de tanta forma. Mas como era mais fácil para a gente, naquele contexto, praticar os atos exteriores do que se reformar moralmente, mais fácil era lavar as mãos do que purificar o coração, criamos para nós mesmos essas ilusões, para, entre aspas, ficarmos quites com Deus, através dos rituais, dos dogmas e outros conceitos ligados a cada formalismo exterior, visto que assim tinha sido passado, quase a dizer que, para Deus, isso bastava. Daí, o profeta dizer que é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinam máximas e ordenações que são dos próprios humanos. Então aconteceu a mesma coisa com a doutrina moral de Jesus, que depois, alguns séculos depois da sua vinda, acabou por ser atirada para um segundo plano, vamos dizer assim. E por isso hoje muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a sua salvação, a sua ida ao céu, por meio de práticas exteriores, de ritualismos, do que pela prática moral. E a essas adições que foram feitas por nós mesmos à lei de Deus é que Jesus chama a atenção quando ele diz que toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Pensemos que o objetivo da religião é conduzir o ser humano, todos os espíritos, a Deus. Se esses espíritos não chegam, encarnados ou não chegam a Deus senão quando se tornam perfeitos, logo, dizem os espíritos, toda religião que não torna a pessoa melhor não alcança o seu objetivo. E toda aquela em que a pessoa julgue poder se apoiar nela para fazer o mal é falsa ou seus princípios são falsos. Tal é o resultado que se dão
acho que a forma é mais importante do que o conteúdo. Não tem efeito nenhum crer e praticar rituais exteriores se eles não previnem o mal. Não previnem os assassínios, os adultérios, as calúnias, a inveja, o ciúme, etc. Essas religiões, dizem os espíritos, fazem apenas pessoas supersticiosas, hipócritas, fanáticos, mas nunca homens de bem. Ou melhor, não basta ter as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso que as tenha dentro do coração. E para a gente, que isso de implicações nos traz para refletirmos? Algumas vezes já se perguntaram qual era a religião de Jesus? A resposta da maioria, quase automática, vou arriscar aqui, é a seguinte: Jesus não tinha religião. A religião dele era o amor. Claro, aqui nós precisamos separar algumas coisas para melhor entender. Porque na prática, Jesus tinha sim uma religião. Ele era judeu, como toda a sua família era judia. Ele, ao longo de todo o Evangelho, nós podemos observar isso, vive toda a tradição da sua religião. As festas, os costumes, tudo. No entanto, aí vem o essencial. É que, para termos ele como exemplo, ele praticava o amor em toda a sua pureza através do judaísmo. Isso quer dizer que para todos nós importa menos a denominação religiosa que nesta vida nós adotamos. Importa pouco, você que me ouve, se é católico, se é protestante, se é espírita, umbandista, etc. Importa mais o bem que você pratica, ou seja, o amor que você vive sob a bandeira religiosa que nesta vida você foi chamado a colaborar. E este olhar de pureza, do qual Jesus se refere lá atrás, nos permite ver o bem em tudo, quando estamos armados por ela. Por exemplo, coloca Emmanuel, a manjedoura, antes de Jesus, era um lugar desprezível. Mas ele pôde ver Deus ali naquela humildade, com que a natureza lhe oferecia um colo materno, e com ele a estrebaria foi transformada em um poema de excelsa beleza. Para Maria de Magdala, muitos viam ela como uma mulher sem valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava. No entanto, Jesus, por seus olhos puros, via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a, não obstante a isso, em mensageira da sua ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, até indigno de maior consideração. Mas Jesus viu nele o Espírito de Deus, naquele pescador atribulado, semi-analfabeto até, que o povo menosprezava e o transformou em um exemplo da fé cristã para todos os séculos. Paulo de Tarso, para muita gente, era um doutor da lei intransigente, vaidoso, perverso, defendendo os seus próprios caprichos. Contudo, Jesus via Deus naquele espírito atormentado e por isso procurou-o pessoalmente para lhe confiar um empreendimento muito importante. Quando nós purificamos dessa maneira o nosso coração, mais do que simplesmente as mãos, poderemos identificar a presença de Deus em toda parte. Gente, muito obrigado por esses minutos que passamos juntos. Eu espero vocês todos no nosso próximo episódio. Queria deixar um abraço especial a todos que nos escutam na África do Sul e no Uruguai. Muito obrigado por nos acompanharem. Se você que está ouvindo até agora gostou, peço que clique no botão de seguir ou de curtir aí do seu agregador e assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo e de onde você é. Também pode nos seguir lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal, Chilton K, que na postagem sobre esse episódio eu vou colocar todas as referências que eu usei para elaborar ele.
Mais uma vez, muito obrigado e que Jesus os abençoe.